Bom, muito bem, começando pela última pergunta, nós não temos como formar um médico em 2 anos. O médico tem um curso legalmente instituído em 6 anos, fora o seu período de especialização, que pode ir a 2, 3, até 4 anos. Isso remete à primeira pergunta, que é a questão da qualificação e a diferenciação entre um profissional e outro. Muito bem. O serviço público hoje, infelizmente, tem improvisado muito na contratação de médicos e profissionais de saúde, de maneira geral. São contratados sem concurso público, com a qualificação, portanto, não muito bem checada em relação à entrada no serviço, não é? E no serviço privado, o critério usual é a falta de concurso mesmo. Neste não há concurso. Existem as relações pessoais e os critérios de seleção de cada hospital, não é? Então, nós queremos resgatar a qualidade do serviço público hospitalar com o concurso público como fator principal de admissão dos médicos nas unidades, que hoje não existe. Nós temos eu já disse, improvisação é a regra nessa contratação, sem critério de qualidade definido. Doutor Luiz, acho que a primeira pergunta foi em relação à formação mesmo, em universidades públicas ou privadas, né? Ou então em escolas técnicas públicas ou privadas. Muito bem. A proliferação de escolas de medicina, como eu coloquei no início, que foi assustadora nos últimos 20 anos, as medicinas dobraram, né? Ela se deu na esfera das escolas privadas, efetivamente, não é? E o que aconteceu? Houve necessidade, muito por força das nossas reivindicações, que o governo olhasse há 3 anos para cá essa situação. Houve uma intervenção recente do Estado brasileiro, tendo à frente o doutor Adib Jatene, numa comissão interministerial, que passou a analisar a qualificação das escolas, inclusive escolas médicas, inclusive fechando vestibulares, em relação a metas que teriam que ser atingidas para continuar aberta aquela faculdade. Foi a primeira medida tomada em 100 anos, quando os Estados Unidos, há 100 anos atrás também, fechou 40% das escolas de medicina nos Estados Unidos da América por força da baixa qualificação. E o Brasil titubeia e, a partir de pouco tempo, começa a olhar essa questão que estava até agora, infelizmente, entregue totalmente ao mercado. Pois é, porque o curioso é que essa questão entregue ao mercado que o senhor falou, né? Porque antigamente a reclamação principal, que ainda é, hoje em dia, uma grande reclamação, é que não há médicos, não há o atendimento é precário. Agora, quando a pessoa consegue ser atendida, há erros que provocam a morte. Quer dizer, é uma situação bastante complicada. Ou não tem acesso, ou quando tem, a capacitação é tão ruim do profissional que acaba levando à morte do paciente. Precisa uma intervenção, né, do Estado maior nessa discussão toda, discussão essa que eu acho muito boa aqui hoje está sendo realizada e que merece outras discussões, porque a saúde, mostrada por 2 institutos de pesquisa dos maiores do Brasil, em dezembro, apontou a saúde como principal preocupação do brasileiro, hoje. A gente tem mais uma pergunta agora para Brasília, doutor Manuel. Pergunta da nossa assinante: além da precarização dos salários, a organização do trabalho é pesada. É preciso ter 2 a 3 empregos para se ter um salário digno. Como mudar esse cenário? A pergunta da Nájila. Olha, eu acho que uma das principais questões para começar a se mudar esse cenário, primeiramente nós temos hoje um projeto de lei que aguarda votação na Câmara dos Deputados e que já foi aprovado pelo Senado Federal, que estabelece a jornada de trabalho de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem no Brasil. É exemplo de outras categorias da saúde que já conquistaram esse benefício há muito mais tempo. Esse projeto está tramitando há 10 anos entre Câmara e Senado e está pronto para ser votado. Acho que seria uma medida aí, inclusive, para que o poder público pudesse dar uma resposta a essa situação. Em relação ao problema salarial, há uma disparidade muito grande hoje de região para região do país. Então, isso coloca que seria necessário, de fato, haver um piso salarial nacional, assim como foi aprovado recentemente para os professores, também para os profissionais de enfermagem em todo o Brasil, para os profissionais de saúde, deveria ter um piso salarial nacional. Essa é uma reivindicação antiga também da área de enfermagem. Então, isso acho que seriam medidas importantes para o poder público institucionalizar uma política voltada
para a melhoria da qualidade do trabalho dos profissionais de enfermagem no Brasil. Essa questão, de fato, precisa entrar na pauta e na prioridade dos governos brasileiros. Vamos ver então os comentários de quem está assistindo a edição das 10 agora, que está enviando pelo g1.com.br/globonews. São vários comentários. Sou enfermeira e percebo que há uma grande ausência de fiscalização. É muito comum hospitais contratarem somente auxiliares de enfermagem que acabam por executar atividades do técnico. Essa é a Mariana Viana. Outros comentários também. Eu acredito que deveria ter uma prova final de conclusão de curso para esses profissionais. Essa quantidade de erros deve ser pela falta de qualidade do ensino, muitas escolas e pouca qualidade. Alberto Guimarães. Mais um comentário. É preciso discutir a sobrecarga de trabalho dos profissionais de enfermagem e os baixíssimos salários pagos. Eles precisam manter 2 ou até 3 empregos para sustentar as famílias. Elizabeth Pereira, um tema que já foi recorrido aqui também já 2 vezes. Sou enfermeira há 23 anos e acho que este caos é resultado da falta de fiscalização das autoridades competentes que não se posicionam contra abusos e permitem que escolas sejam abertas sem critérios. Ana Nilda, também a crítica de nossos especialistas aqui no estúdio. Sou formado de um curso técnico em enfermagem, concordo que o ensino é muito fraco, muita coisa só aprende na prática depois da formação. Rodrigo Machado, é a opinião de um técnico de enfermagem sobre a própria formação. Sou enfermeira e acredito que a falta de mão de obra qualificada devido à má formação do profissional, carga horária de 12 a 36 horas e recurso humano mínimo. Muitas vezes o enfermeiro atende até 25 pacientes. Caroline Moraes, vamos a São Paulo. Carla Lopes. A minha pergunta é para Brasília. Doutor Nery, eu gostaria de saber o seguinte: quantas denúncias terminam efetivamente em punição aos enfermeiros e que tipo de penalidades eles estão suscetíveis? Olha, a responsabilidade por julgar as infrações éticas dos profissionais de enfermagem é dos conselhos de enfermagem. E hoje nós temos todas as denúncias que chegam, seja por parte da sociedade ou averiguadas nos nossos procedimentos de fiscalização, nós temos apurado e os profissionais têm sido punidos. As punições que podem ser aplicadas variam desde a advertência verbal, a censura pública, a suspensão do exercício profissional, a multa e até a cassação do exercício profissional, que é a penalidade mais grave. Então, nós temos, de fato, atuado em todo o Brasil, através dos conselhos de enfermagem. Todas as denúncias que têm chegado têm sido apuradas e processadas, inclusive as que têm sido feitas também, que chega ao nosso conhecimento, muitas vezes através de matérias na mídia. Fiz uma pergunta aqui para o estúdio, no Rio de Janeiro. Queria que o senhor esclarecesse qual é a responsabilidade de cada um nesse papel. Tem um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, enfermeiro e o médico, e se esses casos mais recentes têm abalado a confiança entre esses profissionais. Em relação à atribuição dos profissionais de enfermagem, caberia mais o nosso entrevistado de Brasília colocar as atribuições de cada um. Não é? A atribuição do médico, ela é uma atribuição secular. Nós sabemos, mesmo não havendo hoje ainda uma lei que regulamente o exercício profissional da medicina, que está no Congresso Nacional, nós sabemos e a população sabe as atribuições do médico. Na relação com os outros profissionais, essa função é muito clara, estabelecida pela tradição. Não precisa escrever muito, porque a vida já colocou que o médico dá o diagnóstico de doenças, elabora o plano de tratamento das doenças, não é? Que é o mistério principal do médico. A enfermagem, com todo respeito ao Conselho Federal de Enfermagem, que falaria melhor do que eu sobre essa questão, ele gerencia a aplicação desses métodos prescritos pelo médico e, muito mais do que isso hoje, ele colabora na gestão do serviço como um todo também. Quer dizer, como eu disse antes, é uma interação profissional na qual o médico tem a responsabilidade de prescrever e há técnicos auxiliares de aplicar as medicações prescritas. Aí sim, tem que ser pelo médico. E a gente não abre mão disso. Doutor Manuel, eu gostaria de saber se o senhor gostaria de falar sobre isso e aproveitar e fazer uma pergunta do que poderia ser mudado agora a curto prazo. O senhor tinha falado da questão da qualificação, das escolas, esse ensino, mas agora, diante de tantos erros, o que pode ser mudado a curto prazo? Aumentar o salário, diminuir a jornada de trabalho?
para colocar, por exemplo, receitas escritas pelo computador, por exemplo, e não à mão, para evitar erro na troca de medicamentos? O que pode ser feito a curto prazo para a gente acabar com essa onda de erros? Olha, primeiramente, eu gostaria de concordar com o posicionamento do representante do Conselho Federal de Medicina. Acho que o trabalho em equipe dentro da área de saúde é muito importante e ele deve ser fortalecido, não só entre médicos e enfermeiros, mas entre todos os profissionais da área de saúde. Inclusive, quando nós aprendemos, de fato, a conviver e trabalhar em equipe, é uma das medidas mais importantes para reduzir os erros profissionais também. Eu acho que no Brasil nós precisamos aprender mais a trabalhar em equipe, nós, profissionais de saúde. Em relação aos profissionais de enfermagem, nós temos a Lei do Exercício Profissional, cujo atualmente é regulamentada pela Lei 7498 do ano de 86. E lá já diz quais são as atribuições do enfermeiro, do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. Nós atuamos basicamente dentro desses limites legais. O enfermeiro é o profissional que tem uma qualificação de nível superior. Hoje os cursos de enfermagem são 5 anos para que o profissional busque essa formação. Portanto, é o profissional mais bem qualificado dentro da equipe de enfermagem, inclusive para atuar junto àqueles casos mais complexos, a própria assistência ao paciente grave com risco de vida, ela é privativa do enfermeiro. E os profissionais de nível médio, eles atuam sob a coordenação e supervisão do enfermeiro e devem atuar mais em relação aos pacientes de baixo e médio risco, já que os de alto risco, a competência do cuidado é privativa do enfermeiro. O profissional de enfermagem é o profissional do cuidado. Em todas as etapas da vida do ser humano, nós estamos ao lado do paciente 24 horas por dia. É um profissional extremamente importante. Eu acho que hoje no Brasil deve ser dada uma importância maior em relação à questão da autorização e reconhecimento de cursos na área de enfermagem. Em março do ano passado, nós firmamos um convênio com o Ministério da Educação e nós estamos emitindo pareceres em todas essas novas autorizações de curso e processo de reconhecimento de curso de enfermagem também. Na graduação, só para você ter uma ideia, hoje os processos que nós estamos dando parecer de autorizações para funcionamento de novos cursos, 90% desses pareceres são desfavoráveis à autorização desses cursos porque não obedecem o mínimo critério de qualidade. Então, creio que a partir dessa interação, e se de fato o nosso posicionamento for levado em consideração pelo Ministério da Educação, nós podemos começar, de fato, a limitar a abertura de cursos e o funcionamento de cursos de má qualidade no Brasil. Acho que precisa haver a capacitação contínua dos profissionais, isso é importante para que eles sejam, inclusive, mais motivados para atender bem a população. Hoje, essa questão tem que ser tratada como uma política pública, a capacitação permanente dos profissionais de enfermagem. E na área de enfermagem também nós temos implementado, dentro dos conselhos de enfermagem, os nossos setores de fiscalização, não só para punir o profissional, mas principalmente para prevenir a ocorrência de erros, levando os conhecimentos que estão no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, na Lei do Exercício Profissional e também levando capacitações naquelas áreas mais críticas que nós identificamos nos locais de trabalho. Claro que isso tudo ainda ocorre de forma muito tímida, precisa ser implementado e precisa também o poder público traçar políticas para a melhoria desse setor. Doutor Manuel, além da capacitação, também a gente precisaria ter uma fiscalização mais efetiva para a gente também não ficar à mercê desses profissionais que não são tão preparados, que são despreparados, a gente evitar de ver casos como essa enfermeira ou auxiliar que trocou soro por vaselina ou a outra que foi tirar o soro da criança e cortou a ponta do dedo. Quer dizer, uma fiscalização talvez mais eficaz pudesse evitar esse tipo de erro, né? Pois é, então a gente agradece a participação do presidente do Conselho Federal de Enfermagem em Brasília, Manuel Carlos Nery. Muito obrigado, bom dia para o senhor. Bom dia, nós agradecemos e estamos à disposição da sociedade. Muito obrigada, a gente agradece. O debate, né, Raquel? A gente agradece também aqui no nosso estúdio do Rio de Janeiro, a doutora Luísa Tibiriçá Miranda, do Conselho Federal de Medicina. Muito bom dia, muito obrigada. Bom dia, obrigado.